Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Deise Barros, sou advogada e facilitadora em constelações familiar e organizacional. Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a constelação familiar, como ela nos ajuda a trazer do inconsciente para o consciente as lealdades invisíveis que nós trazemos do nosso sistema familiar, né? Então, primeiramente, eu quero te dizer que assim como eu me surpreendi, que nós não somos tão livres quanto pensamos para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, né? Como, por exemplo, escolher a nossa profissão. Achamos que os nossos relacionamentos somos nós que escolhemos, o modo como nós nos relacionamos, e isso não corresponde ao que mostra os estudos, tá? Justamente do pensamento sistêmico, porque nós trazemos do nosso sistema familiar muitas questões que nós desconhecemos, né? Então é para isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês como a constelação pode auxiliar você a identificar questões que você traga do seu sistema familiar, né? Então, dentro do estudo das constelações sistêmicas, né, das constelações familiares, nós temos aí as lealdades invisíveis. Então tem uma autora que chama Anne Anselam, ela nos diz que nós somos prisioneiros de uma espécie de teia de aranha invisível, né? Por quê? Nós continuamos presos às gerações, ao que aconteceu às gerações anteriores à nossa, tá? Aos nossos ancestrais. Então ela diz que nós, inclusive, pagamos as dívidas do passado, né? Por quê? Porque adotamos a chamada lealdade invisível, que é o que eu vou falar aqui hoje. Essa lealdade, ela nos impele a repetir, queiramos ou não, saibamos ou não, as situações agradáveis e desagradáveis que envolvem os acontecimentos do nosso sistema familiar, como as mortes injustas, as tragédias, mortes prematuras. Tudo isso a gente tende a repetir sem saber. Tá? Tudo isso está no nosso inconsciente, que nós somos compostos de uma memória coletiva do nosso sistema familiar. Então, esses acontecimentos eles ficam registrados na memória coletiva do nosso sistema familiar. Desconhecemos isso, porém, repetimos muitas questões que nós herdamos, né, desse inconsciente. Então, o indivíduo, ele é uma entidade biológica e psicológica, né? Nós somos. Então, dentro disso, também somos indivíduos psicossocial. É bom que se diga isso, né? As nossas reações, elas são determinadas tanto por nosso psicológico, né? Como pelas regras do nosso sistema familiar. Então, o sistema familiar ele nos deixa aí as funções psíquicas dos membros passados, né, dos nossos ancestrais. Então as questões, como eu já disse, de traições, assassinatos, isso tudo fica registrado e nós, sem percebermos, vamos repetindo isso tudo, né? É bom que se diga que Jung e Freud chamaram isso tudo de sincronias do inconsciente coletivo. Então, eles disseram que é no inconsciente coletivo que nós acumulamos as experiências, né, do humano, né, dos nossos ancestrais. Isso no inconsciente coletivo ocorre a transmissão da memória coletiva do sistema familiar de geração para geração. Ocorre aí uma sincronicidade ou coincidências de datas. Por exemplo, muitas vezes um filho ele morre na mesma data ou na mesma idade que o pai morreu. Isso tudo se repete, a gente não percebe, mas às vezes é bom a gente prestar atenção aí na nossa vida, né, no transcorrer da nossa vida, que a gente vai conseguir identificar essas questões. Por quê? Estamos repetindo aí um padrão, né, do nosso sistema familiar. Então, existe a transmissão transgeracional, que é justamente os conflitos não resolvidos, né, que são os ódios, as vinganças, os segredos, os não ditos, as mortes prematuras, como eu já falei, escolhas de profissão. Então tudo isso se repete no decorrer de nossa vida, né, que nós trazemos aí dos nossos ancestrais e desconhecemos isso. Então as lealdades
invisíveis, elas vêm do conceito da transgeracionalidade, que é o que nós herdamos, né? Nós herdamos, inclusive, não apenas o que nós conhecemos, como a genética vem a nos mostrar, como, por exemplo, a cor de cabelo, a cor dos nossos olhos. Não herdamos só isso, a gente herda também as dores, os sofrimentos. Muitas vezes a gente tem uma habilidade e a gente não sabe de onde vem. Isso porque você herda do seu sistema familiar, né? E isso a gente vai transmitir, vai deixar aí para a posteridade também, coisas boas e coisas ruins. Então, a constelação ela vem ajudar a gente a identificar isso, né? Para tentar melhorar tudo isso, né? Todo esse contexto. Então, os estudiosos europeus, eles chamam a família de átomo social. Por que é um átomo social? Porque a família ela é um ninho, ela é um clã unido, uma matriz, a partir da qual se constrói a nossa identidade, né? E cada um do nosso psicológico. Então, por isso é que eles dizem que a família é uma matriz, tá? E realmente, se a gente observar, tudo que nós temos vem de lá, né? Dos nossos ancestrais. Então, se nós naturalmente conseguíssemos viver de uma forma natural, sem o automatismo que a gente entra, né, no dia a dia, a gente entra num automatismo que a gente não se percebe, tá? Então, nós temos uma intuição nata. Então, se nós conseguíssemos nos reconectar conosco mesmos, assim, notar o nosso comportamento, prestar atenção, deixar as coisas como elas já estiveram, sem ficar numa ansiedade muito grande que a vida nos traz, a gente conseguiria perceber essas teias, né? Essa ligação que a gente vem trazendo, esses fios invisíveis, né? Que a gente traz aí dos nossos ancestrais. Então a pergunta a gente consegue se livrar disso, consegue perceber isso tudo e ficar bem, né? Se desvincular dessa forma disfuncional da nossa família? Conseguimos sim. Por quê? Na constelação, quando se faz a constelação, você vai conseguir perceber, olha, eu coloquei aqui os bonequinhos para dar o exemplo mais prático. Aqui estão os meus avós, os meus pais, né? Aí estou eu aqui na frente. Opa, não deu para ver. Então aqui estão os meus avós, aqui estão os meus pais e aqui sou eu. Eu herdo daqui dos meus avós, situações que eu não identifico, eu não percebo e eu vou repetindo esse comportamento daqui. A constelação, ela vai trazer do meu inconsciente, porque como é memória, vem da memória coletiva do meu sistema familiar e eu repito esse padrão, a constelação ela vai me mostrar onde é que eu estou presa aqui, ó. Aqui o meu avô, a minha avó, eu estou repetindo o comportamento desse meu ancestral aqui. Então, eu percebo isso. Na medida em que eu percebo, eu amplio a minha consciência e aí eu consigo me reposicionar, me recolocar na minha vida, parando de repetir esses padrões, né? Que muitas vezes nos desagradam. Até profissões. Às vezes a gente nem sabe por que fez faculdade de Direito, por exemplo. Não sei, mas você vai ver aqui, ó, não era o que você gostaria de fazer, e sim o que o teu sistema, de alguma forma, te impõe, tá? Então, a constelação, como já expliquei em outros vídeos, o que é a constelação, que é uma terapia breve, ela vai trazer para sua consciência essas questões todas. Para isso é que serve, tá? A constelação. Então, certamente vai te trazer aí uma consciência ampla, um modo de você se reposicionar, tá? Então é isso. Por hoje é só, falando dessa questão das lealdades invisíveis, e eu vou dando mais informação, vamos falando mais desse assunto, tá bom? Eu agradeço demais a atenção de vocês, e grande beijo e até a próxima.